Às vezes eu fico pensando em algumas questões, né, que nos são colocadas ao longo da vida, em que a gente para analisar, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Todos os dias a gente acorda, a gente faz aquilo que é necessário fazer, né? A gente se alimenta, a gente se relaciona, a gente trabalha. Para quem trabalha, quem não trabalha faz outras coisas durante o dia. Mas assim, e vive ali uma rotina, né, diária, faz aquela mesma coisa todos os dias e assim vai. E aí, às vezes eu fico pensando, né, nossa, mas é só isso? Será que é só isso? E eu me pergunto se é a maioria das pessoas que fazem esse tipo de questionamento de caramba, né, viver é isso? Será que eu vivo para, como diz, né, muitos memes na internet, pagar boleto, pagar as contas, comprar coisas e consumir coisas? Será que é só isso, né? Será que é isso que a gente está fazendo aqui? Será que é para isso que a gente veio? Porque obviamente não é, né? Porque se fosse para consumir as coisas, né, conquistar, né, ter coisas, a gente levaria isso, né, para o outro plano e a gente não leva. Então, assim, a gente precisa refletir, então, o que a gente leva, né? Eu gosto muito de uma palestra da professora Lucilene em que ela fala justamente sobre essa sabedoria de você entender que aquilo que é imortal, né? Aquilo que é algo que não tem fim, né? Que vai para a eternidade, é o que é real. Tudo aquilo que não é real, ele é transitório, ele é passageiro, ele se destrói com o tempo, ele acaba. Então, tudo aquilo que acaba com o tempo, né, tudo aquilo que é destruído com o tempo, obviamente, não é real. E por que a gente coloca tanto foco, às vezes, nas coisas que não são reais e a gente deixa para lá, né, a gente não observa de fato o que eu vou levar. Mas eu fico também me perguntando o seguinte: a maioria das pessoas eu acho que também não param para refletir, e muitas param, outras não. A grande maioria eu acredito que não, porque se todo mundo parasse para refletir e tivesse é, alguma conclusão assim humana, né, de um ser humano, sei lá, mais desperto, acho que o mundo já estaria bem melhor. Mas a maioria das pessoas só vivem mesmo, e vivem e vão vivendo e até morrer e depois morre e pronto. Então, assim, a maioria das pessoas vive isso. Mas, assim, o que às vezes eu penso? A gente precisaria refletir e pensar sobre de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei vocês, mas assim, eu me pergunto muitas vezes, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu tô fazendo o que é o certo, assim? Será que eu tô no caminho realmente que é o caminho que eu precisaria estar? Como que eu sei, né? Que caminho é esse? Como que eu sei o que eu tenho que fazer? Como que eu entendo, né? A lógica das coisas, enfim. E aí eu fico pensando, né? Que muitas vezes a maioria das pessoas acha que a gente está aqui por acaso, né? E que o dia que a gente morrer, a gente morreu e pronto, acabou, fim de papo. Eu penso que é muito complicado a gente pensar assim, justamente porque tem algumas consequências desse tipo de pensamento, né? Se eu pensar que não existe mais nada além disso, né? Obviamente que, por quê? Por qual motivo? Tudo bem que você pode até falar assim, ah, não, mas aí cada ser humano tem que ter a ética, tem que ter isso, tem que ter, mas tem que ter por quê? Porque se eu fosse um ser animal, que assim, tudo é território, tudo é poder, tudo é, enfim, para que eu iria me preocupar com o depois? Entendeu? Tipo, não tem consequências. Eu não tenho consequências. Então, se eu não tenho consequências, para que me preocupar? Eu vou fazer o melhor para mim e dane-se o outro. Então, deveria ser assim, né? Eu entendo que tem pessoas que pensam que não tem nada depois que morre, mas que são pessoas boas, são pessoas justas e tal. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria das pessoas
não são pessoas boas e não são pessoas justas, no sentido de que ainda tem uma consciência muito limitada. Então, se essas pessoas entendessem que tudo acaba com a morte, possivelmente a gente teria um grande caos e não teria planeta, eu acho, né? Porque aí todo mundo ia pensar assim, vamos sair matando todo mundo e pronto, cada um pega o que quer, cada um por si, foda-se. Entendeu? Então, assim, mas a grande maioria das pessoas acho que não acredita nisso, muito embora muitas acreditem, mas a grande maioria eu acho que não. O ser humano em si, quando a gente olha, né, para as culturas, inclusive as culturas mais antigas, a gente percebe que desde sempre se acreditou que existe, né, uma figura de um criador, de um Deus, de algo que está acima do homem, né? E às vezes eu até acho que muitas vezes, né, as pessoas pensarem que a gente é o ser mais inteligente que habita sobre a Terra, e que tem no planeta ou no universo, em, sei lá, em qualquer lugar. Se a gente pensar que a gente, como ser humano, é superior a todas as raças, eu acho que isso é uma prepotência assim muito grande, sabe? A gente nem sabe o que existe, né, nos outros planetas, nas outras galáxias, a gente não sabe o que existe lá. Como que a gente pode dizer, né, que as coisas são assim ou são assado? Enfim, a gente não pode afirmar nada. Mas a gente pode refletir, né, e filosofar. E aí eu penso assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. De onde eu vim, eu penso que tudo foi criado, né, e aí, óbvio, né, levando em consideração muitas filosofias, muitas crenças, muitos escritos, porque a gente também analisa as coisas a partir de pontos de vista que a gente já acompanhou durante a nossa existência. E às vezes eu penso assim, a gente foi criado, né? Deus, o universo, ou como você queira chamar, criou todas as coisas, né? Teve essa criação. Quem criou Deus eu não sei, mas que eu acredito que ele sempre existiu. Então, porque senão não seria Deus, né? Se ele tivesse alguém que tivesse criado ele. Mas enfim, eu acredito que essa consciência que criou todas as coisas, ela sempre existiu, porque de fato talvez não exista tempo, não exista espaço, não exista nada, tudo coisa projetiva, projeção, sei lá. E aí essa consciência criou tudo, né? Criou todas as coisas, todas as formas e tudo mais. E por quê, né? Por que ele teria criado, né? Por que essa consciência teria criado num espaço que estava vazio, que não tinha nada? Por que ele teria criado? Eu já vi, né, professor Hélio também falando que ele transborda, né, porque ele ama. E aí o amor tem uma natureza criativa, então aquilo simplesmente ele emana e aquilo vai criando. Então, foi por isso, né, que foram criadas todas as coisas. E aí vem os espíritos. Dentro da doutrina espírita, eu não sei se em outras religiões também funciona assim, mas dentro da doutrina espírita se acredita que os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? E que ao longo da sua existência, esses espíritos eles foram, vamos dizer assim, tendo experiências em determinados tipos de corpos, sejam eles minerais, vegetais, animais e humanos, né? Então, foi tendo uma progressão de experiências durante, nossa, muitos anos, né? Milhares, sei lá se milhões, muitos anos, até que aquele ser, aquele espírito que antes habitava e vivenciava as experiências de um mineral, de um vegetal, de um animal, qualquer que seja, até que ele possa vir a tornar-se ser humano, né? E aí, quando ele se torna um ser humano, a gente tem que pensar que ele veio do mundo animal, né? Em que, para que ele tivesse a sobrevivência, ele precisava disputar o território, ele precisava em muitos momentos ser egoísta, porque senão ele
passaria fome ou ele colocaria em risco, né, a própria família dele e tudo mais. Então, assim, ele veio de um mundo em que esses instintos animais, eles eram necessários. Só que o que acontece? Quando se sai do mundo animal, né, e vai para o mundo humano, esses instintos, eles já não são mais tão necessários. Não numa civilização um pouquinho mais evoluída, né? Porque também, se a gente for parar para pensar, no início da civilização humana, também ainda existia muita disputa, muita guerra. Tinha os seres humanos lá primitivos, então assim, mas isso foi caminhando, né, até que os seres humanos foram aprendendo a conviver em sociedade, né, a trabalhar, a se juntar, né, para cooperar, para conseguir que as coisas evoluíssem conjuntamente, né, por isso que a gente tem a evolução, né, das cidades, das sociedades e tudo mais. E é até interessante a gente parar para pensar nisso, né? A gente saiu de lá de trás como lá o Homo sapiens, aquele homem todo estranho que ainda era resquício animal, ele foi se desenvolvendo, foi conseguindo se comunicar, fazer uso da linguagem e tudo mais, e até que num determinado momento a gente passa a ter as cidades, né, enfim, as sociedades. E aí, só que o que acontece? Os espíritos continuam habitando, né, todos os tipos de corpos, e como Deus não para de criar, esses espíritos continuam encarnando, entrando aqui na matéria. Quando a gente fala encarnando, é o seguinte, um parêntese só, é o seguinte, aquele espírito ele é criado, e para que ele tenha a experiência, ele encarna, ele desce na matéria, né, se a gente pode dizer assim. Então ele vem na matéria e aí ele vai ter aquelas experiências, né? E aí, assim, na realidade eu falei desce, mas assim, a gente precisa pensar em que o material e o espiritual, eles estão totalmente conectados, interligados, um não existe sem o outro, é uma coisa só, tudo junto, né? Então, assim, essa experiência material, ela faz parte da evolução do espírito. Então, esses espíritos continuam encarnando. Aí, os espíritos que já foram criados primeiro, eles vão evoluindo, e por aí vai. Então, vem, assim, uma reação, né, em cadeia. Porque aí, cada vez mais, você vai tendo planetas, mundos mais evoluídos com esses espíritos que já são mais evoluídos. O que acontece? Por que a gente tem, né, esse momento em que a gente olha para o nosso planeta e às vezes a gente fala assim, gente, que loucura, que maluquice, né? O pessoal fazendo guerra, gente se matando, um roubando o outro, assaltando, né, fazendo mal, violência e tudo. Por que existe isso? Porque são resquícios animais, né? Esses espíritos que ainda cometem esse tipo de coisa, né, de violência, esses espíritos que ainda têm esses comportamentos, eles têm esses resquícios animais muito fortes, talvez porque sejam recém-chegados, né, nesse patamar de evolução humano. Então, eles ainda estão aprendendo. É lógico que a gente não vai dizer assim, que o comportamento que eles têm é aceitável. Não é que é aceitável, mas a gente precisa compreender a evolução, né, o processo de evolução desses espíritos. E levar em consideração que mais cedo ou mais tarde, igual eu falei, né, a gente sabe de onde a gente veio agora. Então, para onde eu vou, mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar arcar com as consequências das minhas atitudes. Então, se eu já tenho uma certa consciência, e quanto mais consciência eu tenho, pior é o mal que eu faço, né, fazer aquilo, prejudicar, né, o outro, fazer o mal para o outro, pior é se eu já tenho consciência, se eu sei que assim, se eu sei que não é para fazer aquilo, porque eu tô prejudicando outra pessoa, porque eu tô causando mal, a pessoa tá sofrendo, se eu sei disso, por que eu vou fazer? Então, se eu fizer, eu vou ter que arcar com essas consequências, mas isso é a minha consciência que vai me cobrar, porque eu sei que eu agi errado e eu mesmo me cobro, né? A gente tem uma tal de uma culpa dentro da gente mesmo que a gente precisa levar em consideração, que muitas vezes nos persegue e vai perseguir, porque a gente precisa se alinhar.
Acredito que a culpa nada mais é do que um mecanismo para que a gente evolua, né? Porque aí a gente olha e fala assim, caramba, fiz cagada, né? Fiz merda. E aí você pensa, como que eu vou reparar isso? De alguma forma eu tenho que reparar isso. Então, enquanto você não consegue, né, digerir aquilo, fazer algo para que você consiga processar aquilo que você fez, que você consiga, como que eu vou dizer, retomar aquilo, né, que você fez, o mal que você fez, enquanto você não consegue, você vai ficar remoendo. Então, para que você pare de remoer, esse processo precisa acontecer, você precisa resgatar, né? São os resgates que a gente fala. Então, assim, para onde vou, né? Eu vou para onde minha consciência me levar. E aí, assim, conforme vai tendo a evolução do espírito, né? O espírito ele vai evoluindo, vai caminhando e tudo mais. Muitos espíritos que mesmo já muito evoluídos, eles continuam aqui, né, no nosso planeta, justamente para auxiliar, para ajudar as outras pessoas, né? Para que sigam o caminho que precisa ser seguido. E aí, depois de um certo período de tempo em que você tem já, né, muitos espíritos e tal, existem muitos mundos, né, como Jesus disse, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, existem muitos mundos, e esses mundos estão em diferentes dimensões. Então, saindo daqui da morte, morri. Saindo daqui, eu vou para onde minha consciência me levar. E como eu sei que vou para onde minha consciência me levar? Por quê? Porque tudo é energia, né? Todas as coisas são energia. Toda energia possui aí a sua consciência, né? Tem os átomos, tal, tudo tem consciência, tudo tem informação, né? E tendo essa consciência, essa informação, quando você morre, isso não se perde, vai para algum lugar. E vai para onde? Vai para onde sua consciência está vibrando, né? Que aí a gente fala das vibrações. Então, se eu estou numa vibração mais elevada, eu vou para um lugar mais elevado. Se eu estou numa vibração mais densa, eu vou para um lugar mais denso. Mas assim, sempre de acordo com a minha consciência, né? E não acaba, né? A maravilha disso tudo é que não acaba, porque daí a gente morre, entre aspas, e já continua, o negócio continua, né? Então não é essa história de que morreu, acabou, né? Você não vai ter que arcar com nada, tipo, eu faço o que eu quero e dane-se, não tô nem aí, porque não tem consequências. Não, tem consequências. E, inclusive as pessoas, né, que cometem suicídio, essas pessoas, elas às vezes desconhecem, né, o que ocorre depois. E tem muitos livros, nossa, da doutrina espírita que fala sobre essa questão, né, dos suicidas. É muito complicado o que acontece com essas pessoas. E assim, às vezes a pessoa acha que ela morrendo, ela vai colocar fim naquele sofrimento. Só que quando ela morre, porque ela comete esse ato, ela simplesmente vai para um lugar muito pior, em que ela revive inúmeras vezes aquele sofrimento. E aquilo não acaba. Então, assim, não adianta se matar, sabe? Não tem, assim, não tem como você fugir, você vai precisar lidar com você mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes as coisas são difíceis, é difícil a gente entender o que a gente está fazendo aqui, é difícil a gente entender às vezes, né, certas injustiças, vamos dizer assim, coisas que acontecem, né, no nosso cotidiano. É difícil às vezes a gente entender, mas a gente precisa fazer um esforço e olhar para dentro e se conhecer e se perguntar, porque o que a gente está fazendo aqui? Só tem, assim, uma razão. A gente está aqui para sermos pessoas, espíritos melhores e evoluirmos, né? Esse que é o sentido, né? A coisa não evolui, igual eu falei, não vai passando pelos mundos e daí vai para os mundos mais evoluídos. Se a gente saiu lá da parte mineral, o animal, o espírito, antes que a gente era um espírito que era simples, ignorante, não sabia nada, e hoje a gente já sabe, a gente já evoluiu e a gente vai continuar esse processo de evolução. Num determinado momento, nós vamos ser aí espíritos muito evoluídos. E aí, não sei o que vai acontecer, porque também a gente não sabe, mas aí a gente vai, de repente, ajudar, trabalhar, porque é o que tem para fazer, né? Ajudar e trabalhar, auxiliar e tudo mais. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que esses questionamentos a gente precisa se fazer às vezes e entender e perceber que a vida não é só isso aqui, não é só você comer, dormir, se relacionar, trabalhar.
Isso, e ponto. A vida não é só isso. A vida é o que acontece dentro desses momentos. A vida é o que você faz dela, os seus sentimentos, como você encara as coisas, como você vive, como você trata as pessoas, como você olha para dentro de si, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, como que você faz para entender isso e para você purificar isso. Eu acho que o maior sentido é essa purificação, né? A gente conseguir trabalhar dentro da gente para que cada vez mais aquele humano mais primitivo ele fique para trás e que daí possa assim nascer um homem novo.